Queridos, eu creio que você deve ter percebido esse cartaz que está aqui. 2005, ano de crescimento. 25, né? Passou já faz tempo, 2005. 2025, anos de crescimento. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Inclusive o texto para minha mensagem também é esse que está ali. Na segunda carta de Pedro 3,18, quando o apóstolo Pedro diz o seguinte, para finalizar a sua carta: antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos repetir todo mundo juntos esse texto? Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar esse tema durante o nosso ano e eu quero falar muito aqui sobre não necessariamente um crescimento numérico da igreja. Eu acho que isso é uma consequência, mas eu quero falar bastante aqui durante esse ano sobre maturidade espiritual, sobre crescimento na nossa vida espiritual, certo? Então esse vai ser o tema para o nosso ano. Eu já falei algumas vezes aqui que o meu papel como pastor, gente, não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O meu papel como pastor é incomodar vocês. O meu papel como pastor é fazer com que vocês saiam daqui incomodados e, se possível, nem durmam à noite. Incomodados pelo Espírito Santo por uma transformação de vida. O papel do pastor às vezes, a Bíblia fala sobre a profecia, que a profecia tem essa função de consolar, de exortar e de animar. Mas eu quero incomodar bastante a igreja nesse ano em relação ao nosso crescimento, em relação à nossa maturidade espiritual. E eu estava vendo isso aqui, né? É um ano que a gente pode ser aquilo que a gente nunca foi em Deus. É um ano que a gente pode chegar a lugares em que a gente nunca chegou em Deus. É um ano em que a gente pode fazer coisas que a gente nunca fez em Deus. E a ideia não é que a gente se compare com quem quer que seja, mas é que a gente se compare com nós mesmos, com o ano passado, com o ano retrasado. Se tivesse uma forma de medirmos, como na fotografia ali, como na imagem, se tivesse uma maneira em que a gente pudesse medir o nosso crescimento espiritual nos últimos meses, como ficaria isso? Será que a gente veria um aumento? Será que a gente se veria sempre no mesmo nível? Então, se houvesse um instrumento, se houvesse uma forma em que a gente pudesse medir o nosso crescimento espiritual, como ficaria o nosso crescimento? Então eu quero realmente desafiar a igreja nesse ano, a gente chegar a lugares que a gente nunca chegou em Deus, pessoalmente, na nossa vida com Deus. A gente fazer coisas que nunca fez em Deus. A gente ser aquela pessoa que a gente nunca chegou a ser ainda em Deus. Deus, Ele é muito grande, sempre é possível dar um passo a mais. Não importa o teu nível de maturidade, não importa o teu nível, o tamanho da tua caminhada cristã, a distância da tua caminhada, sempre há algo mais a trilhar e a crescer em Deus. Então a gente não pode se conformar com uma vida estagnada, com uma vida que parou. E é isso que eu quero trabalhar um pouco nesse ano e falar um pouco sobre isso. Existe uma história infantil muito conhecida, que é a história de Peter Pan. Quem aqui já ouviu falar da história? Ou alguém não ouviu falar dessa história? A história de um menininho que foge de casa quando era pequeno e vai para uma ilha isolada, a terra do nunca, e lá ele se junta com a fada Sininho, e lá
Uma característica dessa ilha, da terra do nunca, é que os meninos, as crianças não crescem. E o Peter Pan é um menino que não quer crescer. E mais tarde a gente vai observar que a própria psicanálise, a psicologia vão se apropriar dessa história e há um termo que se usa muito que é a síndrome de Peter Pan. A síndrome, e hoje isso está muito comum. Pessoas com 40 anos, às vezes, agindo como adolescentes, não crescem, não assumem a própria vida, né? Hoje eu estava lendo uma matéria no jornal que a nova geração, por incrível que pareça, há uma nova geração problemática hoje. Sabe qual é? A geração de mais de 55 anos de idade. Um estudo feito na Inglaterra. Pessoas com mais de 55 anos de idade hoje estão voltando a viver como adolescentes, buscando prazeres sexuais, voltando a usar drogas, índice altíssimo de divórcio para tentar recuperar o tempo perdido. A síndrome do Peter Pan, de pessoas que se recusam a crescer. E essa síndrome, ela pode atacar, pode alcançar a nossa vida espiritual. Nós podemos ser Peter Pans espirituais. Pessoas que, eu nem digo se recusam a crescer, mas que muitas vezes não se importam com o crescimento espiritual. Não se importam com uma vida uma vida que produz fruto, uma vida transformada, um caráter transformado diante de Deus. A gente pode sofrer da síndrome de Peter Pan espiritual. E esse é um cuidado que a gente precisa tomar na nossa vida. Essa síndrome de Peter Pan. E Pedro, a segunda carta de Pedro vai terminar, esse é o penúltimo verso. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Gente, crescer, essa palavra na língua grega é uma ordem, é um imperativo. Cresçam, é uma ordem. Primeiro, crescer é uma ordem, está no imperativo tempo presente. É uma ordem para que a igreja cresça, para que as pessoas cresçam. E Pedro está desafiando a igreja aqui a um crescimento contínuo na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. E essa palavra crescer, gente, ela é uma palavra que implica movimento, é uma palavra que implica ação, é uma palavra que implica um progresso espiritual. E Jesus, ele nos chama para aprofundar essa relação com ele, para crescer no nosso relacionamento com ele e amadurecer na nossa caminhada. Nós corremos o risco de nos tornarmos crentes velhos de igreja, crentes antigos de igreja, muito tempo de caminhada e pouco conhecimento de Jesus Cristo. Velhos de caminhada e sem engajamento com as coisas do reino de Deus, sem ter caráter transformado, sem interesse pela oração, sem interesse pela palavra, sem interesse por questões espirituais, sem interesse pela vida da igreja, enfim, pouco conhecimento de Deus. Uma das coisas que eu gosto do Novo Testamento é, por exemplo, quando eu leio o apóstolo Paulo, quando você vê um Atos dos Apóstolos, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, os outros têm isso também, mas Paulo para mim é aquele que mais transmite isso. Sabe um cara que é totalmente apaixonado por Jesus Cristo? Que é totalmente consumido por Jesus Cristo? Eu já brinquei algumas vezes que se eu acreditasse em reencarnação, eu diria que Paulo reencarnou Jesus, porque o cara é tomado por uma paixão por Jesus, por um fogo por Jesus. Ele fala, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele fala, já não sou eu mais quem vive, mas agora quem vive é Cristo vive em mim. A vida que eu tenho na fé, a vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo é um cara que, na carta aos Efésios, ele vai falar no primeiro capítulo quase inteiro sobre conhecer a Cristo. E a oração dele é para que a igreja conheça Jesus Cristo. Então a vida do apóstolo Paulo é tomada por um fogo, é tomada por uma presença, é tomada por um desejo de Jesus.
Por isso, as cartas e o próprio apóstolo Paulo vai falar algumas vezes também para a igreja crescer. Tem um texto dele de 1 Coríntios 13 que ele vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu já sou homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então o próprio apóstolo Paulo vai incentivar a igreja, as igrejas a crescerem no conhecimento, a crescerem na fé, a crescerem no seu nível de entrega numa vida com Jesus Cristo. Gente, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês aqui. Não tem mais nada que importa nessa vida a não ser conhecer Jesus Cristo. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Jesus fala: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não existe nada mais importante do que conhecer Cristo, do que crescer na graça, do que crescer em conhecimento, de ser tomado por essa presença. Não existe nada mais importante na nossa vida. Se você tem alguma outra prioridade, é importante repensar isso. Algo que não seja Jesus, algo que não coloque Cristo no centro da tua vida. Cristo não pode ser um adereço, não pode estar na periferia. A gente não dá sobras para Ele, a gente não dá restos para Ele. Nós damos o nosso melhor sempre. Um dia, a própria carta de Pedro diz que, esse capítulo, aliás, vai dizer que essa terra, esses céus, como nós estamos vendo, tudo está sendo guardado para o fogo. Tudo vai ser destruído. E nós veremos novos céus e nova terra. Nada pode tomar o conhecimento de Jesus na nossa vida. O que é que significa a gente crescer na graça? Eu quero falar sobre esses dois pontos: crescer na graça e no conhecimento. Primeiro, nós sabemos que a graça é uma dádiva. A graça, é algo que se dá de graça, que não se cobra. É uma dádiva, é um dom de Deus para nós. É um presente merecido, como a gente costuma falar. Agora, é a graça de Deus que nos capacita, gente, a viver uma vida santa e agradável a Deus. É pela graça, é por esse dom, é por esse presente que a gente pode viver uma vida santa, uma vida irrepreensível diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Pela graça é que a gente pode alcançar esse padrão de vida. A graça como uma dádiva. Então é pela graça que a gente pode viver uma vida santa e agradável a Deus. A graça também, gente, ela é um processo na nossa vida. Ela se transforma num processo. Por quê? Porque a graça, ela é algo que está em ação continuamente na nossa vida, é algo que está em movimento. Hoje eu não sou a mesma pessoa que eu sou ontem, não sou mais a mesma pessoa que eu fui o ano passado. Eu já tenho um nível de transformação, eu já tenho um nível de entrega diferente. Então, conforme nós vamos entregando e crescendo em Deus, essa graça vai gerando movimento e nós vamos nos transformando. É aquilo que Paulo fala assim na sua carta aos Coríntios: embora esse homem exterior esteja se corrompendo, o homem interior está se renovando dia após dia. Por quê? Porque a graça está em movimento, está em ação da nossa vida o tempo todo. A Bíblia fala sobre odres novos, Jesus fala sobre isso. Quem lembra dessa passagem? Odre novo. Jesus diz que não veio para colocar vinho velho em odre velho, em recipiente velho, mas ele veio colocar vinho novo em odre novo. Então a graça nos possibilita nesse processo de nos transformar em odres novos, pessoas ensináveis, pessoas que estão prontas a receber de Deus, pessoas quebrantadas, nesse processo de crescimento que vem da parte de Deus. Crescer na graça. A graça também, gente, crescer na graça significa que essa graça está gerando fruto na minha vida. Ela não é em vão. Paulo diz isso: antes a graça de Deus não foi em vão na minha vida. E ele vai até dar uma cutucada nos apóstolos, dizendo: antes eu trabalhei mais do que todos eles.
Gente, a graça de Deus precisa gerar fruto na minha vida e na sua vida. A graça de Deus precisa gerar algo em nós. Senão nós nos transformamos em pessoas religiosas. Nós nos transformamos em gente que tem cara de crente, que parece crente, que vive como crente, mas não tem fruto de crente na vida. Não tem caráter transformado. Não tem vida transformada. Não tem a pessoa de Cristo na sua vida. Cristo tem que gerar vida em nós. E quando ele fala de crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, como é que a gente adquire esse conhecimento de Jesus Cristo? Como a gente cresce na graça e no conhecimento de Jesus? Quero ouvir vocês agora. Como que a gente pode crescer no conhecimento de Jesus? Há um conhecimento de Cristo, gente, que nós recebemos através da palavra. Que nós recebemos através da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de conhecer por conhecer. Agora, nós estamos numa geração, gente, e aqui eu não quero lançar palavra de condenação, de culpa, não quero constranger ninguém, tá bom? Nem lançar essa palavra sobre a vida de ninguém, mas a gente vive numa geração hoje que é uma geração muito fraca de Bíblia. Uma geração que não conhece a palavra de Deus, uma geração que não tem interesse pelas Escrituras, uma geração que não lê a Bíblia, uma geração que não conhece a palavra de Deus. E quando eu estou falando aqui de conhecer a palavra, não é aquele conhecimento que traz orgulho, o conhecimento pelo conhecimento. Uma das coisas que eu percebo quando eu estou lendo a Bíblia é que algo age dentro de mim e a Bíblia renova a minha fé. Não é um mero conhecimento, mas a Bíblia ela renova a minha fé. Eu percebo que a leitura da Bíblia, a leitura bíblica, ela vivifica o meu espírito. Quando eu estou lendo a palavra, muitas vezes uma chama arde dentro de mim. Então, por isso a importância das Escrituras, para termos conhecimento de Jesus Cristo, para conhecermos a vontade dele para a nossa vida, mas também para termos a nossa fé vivificada dentro de nós. O Espírito age pela palavra de Deus. E nós precisamos ser uma geração que volta para a Bíblia, uma geração que volta para as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, ele é revelado nas Escrituras. Se você começar a ler Gênesis, você vai ver Jesus em Gênesis. Você vai ver Jesus em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. Em Josué, você verá Cristo em todos os livros da Bíblia. O Novo Testamento, então, é aquela revelação plena acerca de Jesus Cristo. Por isso a gente precisa desse contato constante com a Bíblia, porque a Bíblia vai revelar Cristo e vai formar Cristo em nós. E a Bíblia também nos desafia a viver em Cristo e preparados para a segunda volta de Jesus, segunda vinda de Cristo. Agora uma pergunta, se a gente pudesse medir também, o quanto de Bíblia há em nós? O quanto a Bíblia nos tomou? O quanto a Bíblia está pegando fogo dentro de mim? O quanto de paixão eu tenho pelas Escrituras? Uma das grandes características dos homens de Deus e mulheres de Deus na história do cristianismo é um profundo contato com a palavra de Deus. Gente que consumia a palavra de Deus, que lia a palavra de Deus. Esse é uma das grandes marcas de homens e mulheres de Deus através da história. Gente que era consumida pela palavra, gente que era consumida pela oração. Você sabe que ler a Bíblia não é um bicho de 7 cabeças. A gente pensa assim, nossa, olha o tamanhão desse troço. Essa aqui ainda é fininha, tem umas que são... Mas você sabe que a Bíblia toda leva cerca de entre 72 e 76 horas para ser lidas? 72 a 76 horas de leitura para você ler a Bíblia completa. Imagina se você lesse pelo menos essa palavra uma vez por ano. Quanto tempo você tem de cristão? 5, 10, 15 anos?
Você já leu a Bíblia 5, 10, 15 vezes? Pense que diferença isso faria na tua vida, esse nível de conhecimento da palavra. A palavra, ela reaviva o nosso coração. Ela acende uma chama dentro do nosso coração. Deus não deixou as Escrituras à toa para a sua igreja. Agora, a gente sabe que há uma batalha, e se o diabo conseguir nos afastar da leitura da palavra de Deus, ele mata também a nossa fé. Quando Jesus é tentado em Lucas 4, Mateus 4, o diabo usa a palavra. E Jesus se defende usando a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. A nossa mente precisa estar cheia da palavra, gente. Senão ela está cheia de outras coisas. Eu quero te desafiar. Você sair daqui dizendo, Senhor, eu vou ler toda a Bíblia. Eu não tenho muito esse negócio de ler a Bíblia num ano. Porque eu paro num livro às vezes e eu fico às vezes mais de um mês naquele livro, meditando, pensando e orando sobre aquele livro. Mas eu comecei a ler agora, fora esse tipo de leitura, eu comecei a ler a Bíblia, estou já em 1 Reis, porque eu quero fechar mais uma leitura da Bíblia. Porque a Bíblia é importante, gente. Como que a gente conhece Jesus Cristo? Há um conhecimento que é revelado pelo Espírito Santo. Conhecemos Jesus e formamos Cristo em nós através do conhecimento da palavra, mas também há uma ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida que revela Cristo e que forma Cristo em nós. É pelo Espírito Santo que a gente tem discernimento das Escrituras. É pelo Espírito Santo de Deus que a gente tem discernimento espiritual. É pelo Espírito Santo que a gente compreende a obra da cruz. É pelo Espírito Santo, muitas vezes, que nós obtemos direção de Deus. É pelo Espírito Santo que às vezes a nossa mente é iluminada e Deus te dá uma direção, Deus te dá uma palavra, Deus te traz uma repreensão muitas vezes. É a obra do Espírito na nossa vida. E o Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo é revelar Cristo, é formar Cristo em nós. Por isso a ação do Espírito, estarmos atentos ao Espírito Santo é algo fundamental para a nossa vida enquanto cristãos. Às vezes a gente nem percebe que o Espírito Santo está em nós. Às vezes a gente nem percebe essa presença na nossa vida. A ação do Espírito. Gente, que combinação poderosa. Palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Eu sou apaixonado pela pessoa do Espírito Santo. Eu tenho livros sobre isso, eu leio sobre isso, eu marco na minha Bíblia as questões reveladas, às vezes que aparece o Espírito Santo, porque por mais que a gente leia, por mais que a gente saiba, por mais que você pegue tudo que já foi escrito sobre o Espírito Santo, ainda assim é um fogo e é um mistério poderoso na pessoa do Espírito Santo, que a gente nunca vai entender humanamente. Por isso o Senhor Jesus diz que Ele é como vento, que a gente não sabe de onde vem nem para onde Ele vai. E uma das coisas que o cristão genuíno, verdadeiro, ele deseja na vida dele é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. E eu não sei se você ora sobre isso, dizendo, Senhor, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Senhor, eu queria ser, se pudesse, incorporado pelo Espírito, pela pessoa do Espírito Santo na minha vida. Queria ser incorporado por Ele, tomado pela presença dEle. O Espírito nos revela Jesus, esse fogo precioso de Deus dentro de nós. E por último aqui nessa revelação, Jesus Cristo, gente, Ele é revelado através da vida da igreja. Jesus Cristo é revelado na igreja e através da igreja. É por isso que a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. E Paulo diz que a igreja é família da fé.
Paulo diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Muita gente hoje está dizendo que não precisa de igreja. Para mim, isso é uma das maiores besteiras que eu já ouvi. Eu não preciso de denominação, eu não preciso de placa, isso eu não preciso. Eu não preciso de prédio, eu não preciso de estrutura. Isso não é o fundamental. Agora, ninguém pode dizer, eu não preciso de igreja. Isso é uma heresia. Isso é negar as escrituras. Nós todos precisamos de igreja. É na igreja que a gente cresce, aprende, exerce ministérios. É na igreja que a gente exerce os nossos dons espirituais. É na igreja e através da igreja, gente. Não tem outro caminho. Então, pela igreja, a Bíblia diz, Jesus fala, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, contra o corpo vivo, místico de Cristo. Por mais que a gente veja uma congregação aqui fechar, como é que uma igreja fechou se as portas do inferno não iam prevalecer? Uma congregação pode fechar, pode não dar certo, pode ter problemas, mas o corpo de Cristo, a igreja, o corpo vivo de Cristo, ele não será derrotado. Porque ele tem um cabeça que é Cristo. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Crescer é uma decisão. Crescer é uma decisão que nós tomamos, tá? E uma coisa que a gente precisa rejeitar na nossa vida é apatia espiritual. É frieza espiritual. É indiferença espiritual. Há perigos enormes nisso. Perda de fé, afastamento de Deus. Uma coisa que a gente precisa vencer é inconstância. Sabe aquele crente que a vida dele é uma gangorra? Uma hora ele está lá em cima, uma outra hora ele está lá embaixo. Uma hora ele está animado, uma hora ele está desanimado. Uma hora ele quer a igreja, outra hora ele não quer. Uma hora ele tem vida com a palavra, outra hora não tem. Outra hora ele é crente, outra hora ele acha que não é. Nós precisamos... Isso é coisa de menino, gente. Nós precisamos vencer a inconstância espiritual na nossa vida. Nós precisamos caminhar firmemente, como diz Hebreus, e deixar essas questões de lado. Paulo vai falar na primeira carta dele a Timóteo 4:7, exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade, na tua vida com Deus. Cresça na tua vida, porque exercício tem isso. Exercício nos fala de crescimento. Cresça na tua vida com Deus. Seja uma pessoa mais temente a Deus a cada dia. Eu queria falar aqui de modo muito respeitoso com a igreja, com quem vai ouvir essa mensagem depois através da nossa gravação. De maneira muito respeitosa eu queria dizer isso. A gente precisa parar de dar desculpa, gente. A gente tem que parar de criar empecilhos para dizer que não tem tempo, para dizer que não está podendo, eu não consigo. A gente precisa parar de se boicotar, de boicotar a nossa vida espiritual, de boicotar a nossa vida com Deus. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós precisamos parar de dar desculpas. Pastor, eu não gosto de ler, não gosto de ler a Bíblia, enfim... A gente precisa parar de criar problema, de criar empecilhos. O Senhor já nos forneceu tudo o que nós precisamos para ter uma vida de crescimento constante na fé. Há uma expressão na psicologia que se chama metacognição, que é aquela capacidade que nós temos de refletir sobre o que nós pensamos, de fazer uma avaliação sobre os nossos próprios pensamentos, que é a capacidade de poder refletir, de avaliar, de pesar aquilo que está dentro de nós, do nosso próprio coração. E no livro de Ageu, Deus vai confrontar o seu povo dizendo, pense nos vossos caminhos, reflita sobre os vossos caminhos. A gente tem que parar de dar desculpa, gente. Desculpa porque que não veio à igreja. Desculpa. É impressionante, tá? Mas isso acontece. Pastor,
Preste bem atenção, isso acontece. Pastor, eu não estou indo na igreja nos últimos domingos porque eu estou terminando de assistir uma série na Netflix que vai sair do catálogo daqui a pouco tempo. Então por isso eu não tenho ido aos cultos. E aí a gente precisa parar de dar desculpas. E a gente inventa outras, que não são essas. Para nós pode ser sério isso. Alguns podem se escandalizar com isso. Mas a gente precisa parar de dar desculpas de porque não investe na nossa vida espiritual, porque não cresce na palavra, porque não cresce na oração. Você pode começar pequeno. Ninguém está falando que a gente tem que orar e ler a Bíblia 2, 3 horas por dia. Nós podemos começar com 10 minutos. Quando você vai para uma academia a primeira vez, você não pega 100 quilos, 80 quilos. Você não fica na esteira 2 horas, você começa com 10 minutos. Nós temos que começar pequeno, começar com pouco. Eu já incentivo dessa forma aqui. Comece com 1 capítulo, 2 capítulos. Comece orando 10, 15 minutos. Mas comece, cresça. O importante é ter constância. O importante é ter regularidade. O importante é você definir culto para mim é uma prioridade. Estar com Deus é uma prioridade. Estar com a igreja é uma prioridade. Estar com os irmãos é uma prioridade. Eu não vou ficar trocando isso por qualquer coisa. Está chovendo? Não vou. Está frio? Não vou. Está um calor grande? Não vou também. E eu não estou dizendo aqui sendo radical, extremista, dizendo que a gente nunca pode faltar, dizendo que tem que estar sempre. Óbvio, tem situações. Tem situações que não dá mesmo. Mas a gente precisa parar, como diz Ageu. Avalie os seus próprios caminhos. A Deus a gente não dá sobras, gente. Nós não damos sobras a Deus. Nós damos a Ele sempre o nosso melhor. Sempre o nosso melhor. O melhor do nosso tempo. O melhor dos nossos dons, dos nossos talentos. E eu rasgo a minha Bíblia. Se a nossa vida espiritual e vida com Deus não dá uma guinada. Porque isso é promessa de Deus. Isso é promessa. Hebreus diz para a gente abandonar o leite espiritual. O autor de Hebreus diz, olha, já era tempo de vocês estarem comendo comida sólida. Mas vocês ainda estão no leite. E Hebreus vai dizer para as pessoas, é importante que a gente saia dessa fase do leite. Crescer na graça e no conhecimento. Gente, tem pessoas que pensam que o pastor está bravo, às vezes eu não estou bravo, tá? É o meu jeito de falar. Quem me conhece sabe, tá? Mas eu quero te animar em 2025 a ser aquele homem de Deus que você nunca foi até agora. A ser aquela mulher de Deus que você nunca foi até agora. A ser em Deus aquilo que você nunca foi, a fazer em Deus aquilo que você nunca fez, a alcançar em Deus aquilo que você nunca alcançou. Eu quero te desafiar, comece hoje, tenha meta, se comprometa com a pessoa do Senhor. Gente, existem excelentes livros hoje, que edificam e fortalecem a nossa fé. Faça de Deus uma prioridade na sua vida. O número 1, decida isso. Decida isso. Compre uma boa Bíblia, uma boa tradução, uma tradução que você goste, uma tradução que você entenda. Invista nisso. E nós vamos falar muito nesse ano sobre crescimento. Porque nós queremos crescer em amor, em santidade, em conhecimento da palavra, queremos crescer em oração, queremos crescer em maturidade, queremos crescer no perdão, queremos crescer no amor uns aos outros, no engajamento. Nós queremos ser uma igreja que quando Jesus voltar, está com as suas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?